Olá a todos, um prazer imenso estar aqui novamente com vocês e hoje vamos conversar um pouquinho sobre um assunto bastante interessante aí para a área de programação para microcontroladores, sistemas embarcados e que geralmente o pessoal que está iniciando tem muita dúvida, né? Fica com muita dúvida com relação às linguagens, utilização, quais linguagens estudar. Então vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto. Vamos lá, vamos iniciar. Ótimo. O que nos motivou a fazer o tema deste vídeo sobre linguagens de programação é justamente a grande dúvida que o pessoal que está iniciando tem com relação a o universo de linguagens de programação é tão vasto, é tão extenso, existem linguagens para tantas finalidades, muitas vezes o pessoal fica com uma certa dúvida, qual linguagem se dedicar, qual linguagem utilizar para determinada aplicação. Então, de maneira resumida, tá, pessoal, nós resolvemos abordar um pouquinho esse assunto, falar um pouquinho aí sobre dividir as linguagens, pelo menos algumas linguagens que nós consideramos bastante importantes para todo mundo que é aí da área de eletrônica, sistemas embarcados, ou áreas correlatas, tá bom? E dividir elas em alguns grupos e falar um pouquinho do porquê, né, da aplicação de cada uma delas, de onde é mais comum a utilização de cada uma delas. Tá bom? É lógico que isso daqui não é um debate, né, um assunto muito abrangente. A gente está fazendo aqui um debate de modo resumido, tá bom? Outras pessoas que têm bastante experiência, eu gostaria que postassem aí os seus comentários também no nosso vídeo lá no YouTube, comentassem, ajudassem também aí o pessoal que está iniciando a entender melhor essa questão das linguagens de programação. E volto a repetir, isso daqui de maneira alguma é uma coisa fechada, é uma coisa final, né? É um ponto final nesse assunto. Muito pelo contrário, é uma introdução para o pessoal pelo menos saber alguns caminhos, né, interessantes aí de seguir e como se dedicar, né? Se vai precisar fazer um certo tipo de aplicação, qual linguagem aí, quais das linguagens seria interessante ele começar a procurar, a entender. No caso aqui, eu dividi as linguagens em 4 grupos. Fiz a divisão delas em grupos. Os grupos foram definidos, não foram por... Poderíamos dividir as linguagens em grupos por diversas características, tá bom? Por paradigmas de programação, sei lá, por N coisas. No caso aqui, eu resolvi dividir as linguagens pelo sistema... de execução delas, né? Como que é o processo de compilação e execução dessas linguagens. Então eu dividi as linguagens aqui em 4 grupos. Lembrando sempre que eu estou comentando aqui de linguagens que são interessantes para se trabalhar na área de microcontroladores, né? Para aplicações que estejam correlatas. Como eu vou explicar, não somente na programação do microcontrolador em si, mas do ecossistema ali que provavelmente quem vai estar programando um microcontrolador vai precisar conhecer um pouco, tá bom? Mas existem muitas outras linguagens de programação, volto a repetir. Meu intuito aqui não é fechar o assunto, pelo contrário, é abrir esse assunto, tá bom? Então temos as linguagens de máquina, né? Que é a linguagem de baixo nível, no caso é o Assembly. O Assembly é uma nomenclatura genérica, cada processador, cada núcleo diferenciado, fabricante ou desenvolvedor, vai criar um conjunto de instruções específicos, então é aquele conjunto de instruções, aquele código que vai conversar diretamente com a CPU, com o processador ali do seu microcontrolador ou do seu processador grande de computador e assim por diante. É o conjunto de instruções dele, é o que ele é capaz de fazer. E a linguagem Assembly nada mais é que programar em Assembly, nada mais é que ordenar essas instruções dentro de posições de memória para o processador, então, realizar o que a gente chama de ciclo de busca e execução, buscar cada uma das instruções na memória, na sequência que eles foram colocados na memória, e fazer a execução.
Tá bom? A linguagem é assembly, o compilador não é bem um compilador, né? Quando a gente utiliza alguma ferramenta de software que a gente escreve ali em assembly e depois manda compilar, entre aspas, né? Na verdade não é um compilador, é um montador, e ele simplesmente vai fazer a substituição daqueles mnemônicos, aquelas palavrinhas que nós utilizamos para programar em assembly, pelo código, né, o hexadecimal da instrução, e alocar aquilo na memória, posicionar aquilo lá na memória de maneira alinhada, de acordo com a ordem que você construiu, com a sequência que você construiu o seu programa em assembly. Tá? Então esse daqui é um dos tipos de linguagem aqui que eu fiz aqui a divisão. Depois, linguagens compiladas para código nativo, aí sim entra uma ferramenta, né, algumas ferramentas aí de tradução, vamos falar assim para ficar mais simples, né, de tradução, de traduzir a linguagem que você está escrevendo para a máquina, o compilador e também o linker, né, ferramentas aí importantes. Então eles vão pegar aquele código que você escreveu numa linguagem de alto nível, vão compilar, né, vão gerar aí códigos binários de cada um dos arquivos que você criou, ele vai compilar por exemplo, na linguagem C, cada arquivo .c ele vai fazer uma compilação, vai gerar os arquivos objeto, depois entra uma outra ferramenta, que é o linker, que vai pegar esses arquivos objetos e vai fazer a montagem dele para alocação de memória. Aqui já é uma ferramenta mais complexa, ela vai fazer a alocação de memória, tanto da memória de programa, também como definir toda a questão de variáveis, a alocação das memórias de dados, para você fazer alocação, salvar, né, valores, variáveis, vai trabalhar com, dependendo do tipo de programação que você utilizar, vai trabalhar com os paradigmas de programação, vai ter inúmeras funcionalidades aí, muitas vezes vai utilizar execução dinâmica, então muitas vezes ele vai pegar certas partes do seu programa, se for para alocação dinâmica, vai alocar dinamicamente durante a execução do programa. Então é uma ferramenta bem mais complexa do que simplesmente um montador de código, como a gente viu no Assembly. Tá? E como é uma compilação nativa quando a gente diz isso, é direto para o processador, para a máquina, ele também gera um código bastante otimizado e bastante rápido. Tá bom? E por outro lado, tem a facilidade do programador, do desenvolvedor, estar utilizando uma linguagem de alto nível, uma linguagem que vai facilitar o desenvolvimento. Aqui nós poderíamos colocar outras linguagens também, como Basic, Pascal, Fortran e assim por diante. Eu coloquei a linguagem C porque é a linguagem padrão para desenvolvimento de microcontroladores. Existem compiladores para microcontroladores em Basic, em Pascal, em outras linguagens, mas geralmente não é o padrão do mercado. Então, quem vai procurar um emprego ou quem vai desenvolver, prestar serviço de desenvolvimento, dificilmente vai desenvolver em outra linguagem que seja C. Então, a linguagem C é muito importante de ser aprendida. A linguagem Assembly, ela é até interessante de maneira didática, no curso técnico, curso superior, você ter noções, sim, ela é importante para entender, ela ajuda você a entender como um microcontrolador, como um processador funciona. Mas hoje em dia não é a linguagem padrão de mercado, isso é importante que seja dito, tá? Não é a linguagem padrão de mercado e ela torna o trabalho de desenvolvimento muito demorado e complexo. E isso é totalmente contrário ao que o mercado quer. O mercado quer alguma coisa que você consiga desenvolver de maneira rápida o seu projeto, o seu produto, para colocar ele logo no mercado. Tá bom? Reutilização de código, a linguagem C é muito melhor também para isso, portabilidade. Então é uma linguagem aí muito mais interessante. A utilização de uma linguagem de alto nível vai ser muito mais interessante. Esses dois primeiros grupos, nós podemos dizer que são os grupos de desenvolvimento direto para o microcontrolador mesmo. Tá? Agora, os outros dois grupos que eu vou falar, eu consideraria como importantes. O projetista, o desenvolvedor, ele também tem que conhecer.
Porém, ele vai utilizar essas linguagens para coisas periféricas. Periféricas que eu digo ali para o ecossistema, para gerar uma interface gráfica, para fazer um sistema de testes, para fazer um supervisório que vai se comunicar com o seu dispositivo, para coisas desse tipo. E hoje em dia, cada vez mais, esse tipo de coisa é importante. Então, o desenvolvedor ele não pode fugir desse tipo de aplicação. Tá? Então daí nós temos as linguagens compiladas, só que essas linguagens compiladas elas vão gerar o que a gente chama de bytecode para uma máquina virtual. Então você não vai compilar mais diretamente para um processador. Você vai estar compilando para uma camada de abstração ali, que é um computador virtual, um processador virtual, vamos dizer assim, que é quem vai executar esse seu programa, e essa camada virtual, ela vai interagir lá no fundo, né, com alguém, com o processador, daí sim utilizando alguma linguagem de compilação nativa, provavelmente C, tá? E duas dessas linguagens que são bastante interessantes, aí, bastante utilizadas hoje em dia, são o C# e o Java. O C# muito interessante para aplicações desktop, para aplicações aí no computador. É uma linguagem fácil, uma linguagem que tem uma ferramenta para desenvolvimento visual, né, onde você pode criar janelas, criar toda uma interface gráfica. Isso daí é bastante interessante. Para a gente, na área de eletrônica, é interessante porque você pode criar um supervisório, você pode criar um sistema de testes para testar o equipamento, uma interface com o usuário, coisas desse tipo. Então, é bastante interessante conhecer, sim, começar depois, né, a pessoa já está ali, chegou num certo know-how, num certo ponto de conhecimento, de desenvolvimento para o microcontrolador, é muito interessante, sim, começar a conhecer coisas novas, outras linguagens de programação, porque vai tornar os projetos muito mais completos. E o Java também é muito importante, tá? Aqui na questão do Java, eu coloquei essa linguagem, não só pela questão de aplicações no computador, mas também pela questão de aplicações em dispositivos móveis, né? Principalmente aí para Android. Então, como hoje em dia, em muitos casos eu tenho visto a substituição das IHMs por tablets, por coisas desse tipo, então é muito importante a pessoa que vai estar desenvolvendo, que vai estar criando aplicações, saber desenvolver para um tablet, para um smartphone, e este estar se comunicando com a aplicação microcontrolada, com o seu hardware, via Bluetooth, Wi-Fi, USB, aí não importa, tá? Não é isso que a gente está querendo dizer aqui, mas é o uso da linguagem. Então o Java vai ser uma linguagem largamente utilizada para desenvolvimento aí para Android, tá bom? Então, essas duas linguagens aqui são muito importantes para esse nicho. Depois eu comentar mais um pouquinho. E o último grupo aqui é essa questão de serão as linguagens interpretadas, as linguagens que elas não são compiladas. Existe um interpretador e esse interpretador vai fazendo a execução linha a linha dessas linguagens. Tá? Alguns destaques aí dessa linguagem: Python, JavaScript e PHP. Aqui, então, eu ia comentar um pouquinho das aplicações, mas também já comentei ali um pouco acima. Então, o Assembly ele vai estar ligado ali, seria aquela camada que ia estar se relacionando quase que diretamente ali com o hardware. É importante, como eu falei, ter uma certa noção, entender, ela vai ajudar muito o entendimento do hardware. Tá? Isso é importante que a gente diga, mas não é mais a linguagem padrão para o desenvolvimento em si. Ela é importante como conhecimento e como formação do profissional, tá bom? Mas não é linguagem para a aplicação. Isso é importante deixar claro. Tem muita gente que acha que o Assembly ainda é linguagem padrão, tá? Não é mais. Tá bom? Isso é muito importante que fique claro aí para o pessoal que está iniciando na área. Então, tomem cuidado, tem algumas pessoas que falam de maneira diferente disso, mas por experiência aqui na Microgênios, nos projetos que a gente trabalha, nos alunos que a gente também auxilia, que a gente já passou aqui pelo nosso centro de treinamento, que já foram milhares nesses 11 anos aqui de empresa.
empresa, a gente sabe que o pessoal precisa aí no mercado para desenvolver a aplicação rápida para microcontrolador é uma linguagem de alto nível e geralmente 95% dos casos linguagem C. Tá? É importante entender o assembly, entender de maneira conceitual, o processador que você vai utilizar é importante você ter uma noção de como ele trabalha, né? Mas não é a linguagem padrão. Tomem cuidado com isso, porque senão vocês podem né, não conseguir chegar aos resultados que vocês almejam aí profissionalmente se só conhecer assembly, tá bom? Depois vem as linguagens compiladas, com compilação nativa, como eu comentei com vocês, então estão ali no nível de aplicação, né, acima do assembly, então é lógico que elas vão, geralmente esses compiladores de alto nível para microcontrolador, eles vão gerar ali um código objeto que é um assembly, tá? Então tem etapas ali de compilação e depois esse assembly, com ele é feito a montagem. Tá? E a linguagem C é a linguagem padrão hoje do mercado. Hoje já há bastante tempo do mercado. Aqui eu até poderia colocar também, por exemplo, uma linguagem já orientada a objeto, como por exemplo C++, também já está sendo muito utilizada aí pelo mercado. Acabei não colocando, mas é interessante pelo menos comentar com vocês. É uma linguagem bastante interessante, também tem compilação nativa, tá? E expande bastante a capacidade de projeto para projetos mais complexos. A única questão é que a orientação ao objeto é um paradigma de programação que acaba consumindo mais recursos. Quando eu digo recursos de memória do seu microcontrolador ou do seu microprocessador. E muitas vezes para microcontroladores de pequeno porte não é viável. Tá bom? Então, ainda no mercado, muitas vezes, né, é mais utilizada a linguagem C e não C++, embora muita gente já utilize orientação a objeto aí para a programação dos microcontroladores. Aqui um comparativo, tá, de linguagem assembly e linguagem C, apenas para ilustrar tudo que eu estou comentando. Né? Então, a linguagem assembly, ela vai tornar o que você precisa fazer mais trabalhoso, tá bom? E uma linguagem de alto nível, por exemplo, C, vai tornar esse trabalho um pouco menos trabalhoso. É lógico que isso também vai ter um peso, geralmente vai gerar um pouco mais de código do que se você programasse em assembly. Só que a agilidade, a portabilidade do código, a rapidez de desenvolvimento, a possibilidade de trabalhar com aplicações mais complexas, tá? Operações aritméticas, com assembly é dificílimo, trabalhar com operações aritméticas complexas. Então, tudo isso acaba... aqui eu não vou detalhar aqui as vantagens e desvantagens, porque era isso que eu estava comentando com vocês. Acaba uma linguagem de alto nível sendo a linguagem ideal, sendo a linguagem preferível, né, pelo mercado, não sou eu que diz, é o mercado que diz isso, para o desenvolvimento aí para microcontroladores. Tá bom? Então, depois, as linguagens, como eu falei com vocês, compiladas para máquina virtual, em destaque o Java e o C#, muito interessante para desenvolvimentos aí, que tenham interface. Estou falando aqui para o nosso mercado, tá? É lógico que essas linguagens vão ter diversas outras aplicações para a área de informática, para a área financeira, para, sei lá, para a área N áreas, áreas de pesquisa e assim por diante. Mas para a nossa área é bastante interessante porque possibilita o desenvolvimento de aplicações de interfaceamento com interfaces gráficas, principalmente. Isso é bastante importante aí para tornar o nosso equipamento, o nosso projeto mais completo. E são linguagens recomendadas, né? Nós recomendamos essas duas linguagens. E também, lembrando sempre que a questão do Java aí é bastante interessante pelos dispositivos móveis, como eu comentei também anteriormente, né? Que foi a plataforma padrão utilizada, aí, por exemplo, para o desenvolvimento do Android. E, por fim, as linguagens interpretadas, Python, PHP, JavaScript. PHP e JavaScript são muito utilizadas para aplicações web,
Tá? E hoje em dia a aplicação web também tem a ver com a parte de microcontrolador, porque muitas vezes você vai precisar fazer o seu microcontrolador se conectar com um web service, com um web server, alguma coisa desse tipo, enviar dados, acessar dados pela internet. Então é importante sim conhecer alguma dessas linguagens. PHP e JavaScript são muito utilizados para isso. Python também está começando a ser bastante utilizada para esse tipo de coisa. E o Python e o JavaScript, aí nessa parte o PHP fica um pouquinho de fora, mas o Python e o JavaScript também estão sendo bastante utilizados para a criação de aplicações, não para microcontroladores de pequeno porte, mas para processadores de aplicação, né? Já são, por exemplo, processadores mais robustos, mas que estão sendo embarcados em placas pequenas, em dispositivos de sistemas embarcados, como o Raspberry, como o BeagleBone e assim por diante, que são placas que rodam um sistema operacional, tá? Mas que você vai utilizar para essas aplicações que a gente está falando aqui de eletrônica, captura de informações, leitura de dados, automações, coisas desse tipo, embora seja um processador de um porte maior. Mas também vai ampliar muito as possibilidades para você, de interfaceamento gráfico, de conexão com a internet, conexão com dispositivos diferenciados, né, como câmeras e assim por diante, aplicações bem mais complexas, mas que hoje em dia o mercado está demandando bastante. Então, para esse nicho, o Python e o JavaScript também estão sendo muito utilizados para a criação da aplicação propriamente dita, porque facilita muito o desenvolvimento da aplicação, torna essa aplicação bastante rápida. Tá? O Python também, principalmente aqui nesse caso, ele também está sendo muito utilizado para scripts de teste. Como o script é uma coisa que você consegue escrever rápido, com poucas linhas você consegue fazer muita coisa, e ele é geralmente de fácil aprendizado, então o pessoal está utilizando muito para dispositivos de teste, mesmo testes de aplicações, testes até mesmo de partes, né, do seu produto, do seu software. Também o pessoal acaba criando ali alguns scripts para fazer aquele processo de teste, então é bastante utilizado para isso aí também, tá? Embora dê para fazer outros tipos de aplicação, tá bom? Então, por exemplo, o Python tem uma gama aí de bibliotecas, de recursos, capacidade de fazer, por exemplo, também interfaces gráficas, tá? Não de maneira tão simples como lá, por exemplo, no C#, mas também existe a possibilidade. A Raspberry usa aí como padrão a linguagem Python para fazer os desenvolvimentos, né? O pessoal utiliza muito aí. No nosso curso a gente também aborda Python para o desenvolvimento lá com a placa Raspberry, tá? E eram essas as linguagens aí que eu gostaria de comentar com vocês. Então, espero ter, pelo menos aqui nesse vídeo, dado uma visão geral, pelo menos para o pessoal que está começando, para entender cada um dos nichos aí de linguagem de programação para a nossa área, para essa nossa área de eletrônica, microcontroladores, sistemas embarcados. É importante entender isso daqui para saber onde direcionar os seus estudos, e é importante também saber um pouquinho disso daqui, né, uma visão geral, pelo menos, desse universo, para saber que em determinados pontos é mais interessante usar uma certa linguagem do que outra linguagem, tá bom? Então esse era o meu objetivo aqui com esse vídeo. Lembrando sempre, né, que com relação a essa parte de linguagens de programação, microcontroladores, a Microgênios tem diversos treinamentos. Um treinamento muito interessante, muito focado em passar o conceito não apenas o conceito, mas realmente de formar o profissional para desenvolver para microcontroladores. É o curso de formação de programadores especialistas aí em microcontroladores. Estamos com as inscrições abertas para a turma 8. Aqui trabalhamos com linguagem C. Tá? Então o professor fez um material muito legal. De linguagem C a gente tem mais de 50 aulas. Depois entra no microcontrolador, são mais de 200 aulas para o pessoal ter ideia. Depois vem as partes de aplicações com Wi-Fi, aplicação Bluetooth, aplicação com sistemas operacionais de tempo real, RTOS. Então, realmente, aqui vai
transformar aí o profissional, o estudante, os interessados em profissionais aptos a estarem desenvolvendo projetos aí avançados com microcontroladores, tá? E aqui trabalhamos bastante com a linguagem C, que, como eu comentei com vocês, é a linguagem padrão para microcontroladores. E também um outro curso muito procurado aqui na Microgênios, também um curso que está fazendo bastante sucesso, o curso presencial Raspberry Pi Automação e Controle. Aqui nós trabalhamos com um padrão de processador de maior porte, né? Então aqui é uma placa Raspberry, um processador que com capacidade de memória muito maior, aceita um sistema operacional, então vai ter um sistema operacional aqui de base Linux na placa, e as aplicações vão ser criadas em Python. Então também é um curso muito legal, aborda diversos assuntos, os I/Os da placa, criação de interface gráfica, conexão com internet das coisas, tá bom? Então, é um curso muito legal, também não precisa já vir ser uma pessoa que já conhece Linux ou que já conhece Python. O necessário para começar a criar suas aplicações vai ser ensinado no curso, então vale a pena, não deixe de participar também, é um curso muito interessante aí, próxima turma agora em junho. Eu agradeço muito a atenção de vocês, gostaria dos comentários de vocês, das críticas, das sugestões, quem está assistindo pelo blog aí não tem local para comentar, mas pode clicar no vídeo, daí vai direto lá para o YouTube, onde esse vídeo também está postado, e lá você pode colocar os seus comentários, as suas sugestões, as suas críticas, que elas são sempre muito importantes para nós. Eu agradeço muito a atenção de vocês e até a próxima, até o nosso próximo vídeo. Obrigado.